Oi, gente, aqui é a Rê, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E pro vídeo de hoje eu vou fazer a indicação pra vocês de 5 livros que são de explodir a cabeça. Se você gosta desse tipo de narrativa, de história que faz com que você fique preso, instigado pra chegar num acontecimento X que, assim, muito provavelmente não é o que você está esperando, então esse vídeo é pra você, então fica aqui comigo pra saber todas essas 5 indicações. Mas antes de eu falar quais são esses 5 livros, eu quero convidar vocês a se inscreverem aqui no canal se você não for inscrito ainda, se essa é a sua vez por aqui, seja muito bem-vindo. Convido então você a se inscrever aqui no canal, no botão que fica aqui embaixo, e aproveitar também já ativar o sininho que fica logo do lado, porque assim você fica sabendo de todo vídeo que for publicado aqui no canal assim que ele sair, beleza? Um outro convite que eu quero fazer pra você diz respeito a 2 sorteios que estão acontecendo aqui no canal. Um que é pra ação de 25 mil inscritos do canal, que tem muito prêmio, assim, mais de 20 itens. Eu vou deixar linkado ele aqui embaixo pra você saber qual é. E o outro é do sorteio de outros itens, né, colecionáveis. Tem camiseta, tem livro, tem um monte de coisa. Também vou deixar linkado aqui embaixo pra você ir lá conferir. E é isso, eu acho, né? Esses são todos os convites que eu queria fazer pra vocês agora. Então vamos pra esses livros aí. O primeiro livro que eu quero dividir com vocês é o A Paciente Silenciosa, que é um thriller que foi publicado esse ano ainda e que eu li e, assim, me surpreendeu muito, porque ele é um desses livros que tem toda uma trama de suspense, afinal a gente tá falando de um thriller, né, psicológico em específico. Nesse livro a gente conhece a história da Alicia, que é uma mulher que teve um passado muito trágico com o marido, né, um acidente X muito trágico que resultou na morte do marido e ela acabou sendo acusada, né, como a atuante ali do crime, só que em vez de ela ser presa, ela foi levada para uma instituição psiquiátrica porque diagnosticaram ela com problemas psicológicos, né, graves, e ela tá então dentro dessa clínica já há muitos anos, porque desde que aconteceu esse fato lá no passado com o marido dela, ela não falou mais nenhuma palavra desde então, assim, literalmente nada, ela não se defendeu, nada, ela não falou mais nada. E daí tem esse médico que é o Theo, que é um psiquiatra que tem muito interesse pelo caso da Alicia, porque é algo realmente que instiga as pessoas, sabe? Do porquê que ela parou de falar, o que desencadeou isso, como agir, o que fazer para que ela volte, sabe, a falar e a contar, dar a sua versão da história, se defender, etc. Ele acaba se candidatando pra cuidar do caso dela, né, pra tentar fazer com que ela volte a falar, e a partir daí a história é narrada, né, desenvolvendo aí esse contato que ele tem com a Alicia, já que é tudo narrado pelo ponto de vista dele. Ele é uma pessoa que conhece bem o caso dela, que conhece bem o que aconteceu no passado, mas que tem também ali lacunas de coisas que ele não entende, que ele não compreende, coisas que podem ter desencadeado isso na Alicia. Então ele vai fazer toda essa pesquisa, toda essa investigação, e no fim das contas, quando a gente vai descobrir do porquê que ela parou de falar, o que aconteceu de fato naquela noite lá com o marido dela, assim, o autor traz pra gente uma bomba e coloca no nosso colo. Porque assim, gente, eu amo thrillers pela possibilidade de a gente poder criar ali possíveis acontecimentos, sabe? A gente criar as teorias da conspiração. Eu amo uma teoria da conspiração, então todo momento que eu tô lendo um thriller, né, que eu tô juntando ali as peças do quebra-cabeça, eu tô tentando entender o que aconteceu pra dar o meu palpite do que foi que aconteceu de fato. Todas as minhas apostas foram caindo ao longo do livro e no fim do livro a minha única suspeita não era a que eu suspeitava, e era uma assim que eu jamais iria imaginar aquele desfecho, assim. Foi um desfecho que pra mim foi muito revelador, foi muito surpreendente. Eu já vi gente falando que não gostou, mas assim, eu amei esse livro, eu amei o fim dessa história, ela definitivamente explodiu a minha cabeça e eu indico muito pra vocês, gente, sério, assim, é um livro espetacular, de eletrizante e bem thriller mesmo. Ai, gente, vai explodir sua cabeça com certeza, então, né, minha dica número 1 aí de leitura pra você que gosta desse tipo de livro. Número 2 não é mais thriller, é uma fantasia, e mais especificamente o segundo livro dessa série de fantasias, que é a série das cortes. Sarah J Maas faz um negócio com a gente que, assim, é difícil de explicar, acho que só quem lê realmente sabe do que eu tô falando. Ela apresenta pra gente esse mundo de feéricos, né, fadas, e a gente tem a protagonista que ela não é uma fada, ela é uma humana. E ela traz ali todo um contexto histórico e político entre fadas e humanos, né, nesse mundo que ela cria, sobre como houveram disputas entre esses dois seres, né, disputas territoriais, como que atualmente na história
existe uma divisão geográfica ali toda específica entre humanos e entre fadas, e como que é toda essa política, sabe? Essa politicagem entre humanos e fadas, e enfim, né? Ela apresenta pra gente, então, todo esse contexto em que a Fairy, que é a protagonista, vai, em determinado momento ali do primeiro livro, né, se ver no território das fadas, e a partir daí começa a se desenvolver ali uma história entre a Fairy e um dos feéricos. Ok. Aí chega no segundo livro da série, gente, eu não vou dar spoiler, tá? Então assim, fiquem sossegados. Chega no segundo livro da série, a gente tem a Fairy ainda nesse território feérico, lidando com situações X, Y e Z que são resultados do primeiro livro e que faz a gente ficar, né, tipo, nossa, no que isso vai dar? Chega no fim desse segundo livro, a autora fecha o livro de um jeito magistral. Pra mim, aquilo ali, olha, foi de aplaudir de pé, porque foi absolutamente lindo de ler e imaginar aquilo acontecendo, cenas assim que eu não tava imaginando que pudessem acontecer, sabe? Na minha cabeça, o pior cenário possível era o único existente, era o que tava acontecendo, e eu tava, meu Deus do céu, isso não pode acontecer, tá caindo o mundo, sabe? Pra um monte de personagem ali que a gente se conecta muito ao longo dos 2 primeiros livros, e a autora chega e faz isso aí, ela fala assim, olha só, vocês não sabem de nada, sabe? Quem manda aqui sou eu, e agora vocês vão ter aí tudo que eu pensei, tudo que eu tô prometendo pra vocês. E aí a gente tem que ler o terceiro livro pra descobrir o que vai acontecer, coisa que eu ainda não fiz. Mas o fim desse segundo livro, meus amigos, é algo muito grandioso. E daí quando eu li, eu entendi todas as pessoas que falavam que o segundo livro era melhor do que o primeiro dessa série. Porque eu terminei o primeiro livro, assim, gente, olha, apaixonada. Fiquei, meu Deus, que livro incrível. Aí eu ainda não tinha lido o segundo ainda, e as pessoas que já leram me falavam, minha filha, você não sabe de nada, você tem que ler o segundo, porque o segundo é que é babado. Aí eu li o segundo e eu entendi o que as pessoas estavam falando. E eu fiquei, meu Deus, o que nos aguarda, não é mesmo? Terceira indicação pra vocês é também o segundo livro de uma série de suspense ali com um pouco de terror, um pouco de horror, que é a série Rastro de Sangue. Eu comecei a ler essa série esse ano, eu li o primeiro e o segundo livros, eu fiz vlog de leitura pra vocês aqui no canal. Vou deixar linkado aqui se você tiver curiosidade em saber melhor o que eu achei, né, dessas histórias. Mas no segundo livro, gente, assim, meu Deus do céu, vamos lá. Bom, essa série apresenta pra gente a Audrey Rose, que é uma jovem lá da era vitoriana que tem muito interesse em dissecar cadáveres, sabe? Ela tem um tio que trabalha com isso, né? Ele é professor, inclusive, da escola de anatomia, se eu não me engano. Eu acho que é isso. E ela tem muito interesse por esse tema, ela faz dissecações com o tio dela, ela estuda muito com esse tio dela, é uma pessoa de quem ela gosta bastante e ela pratica muito isso, né? Então, ao longo do primeiro livro, a gente acompanha ela e o seu colega de trabalho Thomas tentando desvendar uns crimes que estão acontecendo ali em Londres, né, no final do século XIX, que seriam os crimes cometidos por quem a gente conhece como Jack Stripador e que daí no fim do livro vai ser atribuído pra ele esse título, né, que ele mesmo se dá, de Jack Stripador. Então tá, a gente tem essa personagem, tem esses acontecimentos no primeiro livro. No segundo livro, a gente tem essa mesma protagonista com o Thomas também em um outro cenário, né? Eles foram pra Romênia pra poder tentar entrar numa escola de medicina forense, se eu não me engano. E é lá que essa história vai se passar, todo num contexto com o Drácula. O mesmo príncipe Drácula, né? Da história de terror clássica que ainda assusta muito o leitor até hoje. Então ela tá naquele castelo de Bran, tem alguns assassinatos acontecendo que vão fazer com que todas as pessoas pensem que o Drácula voltou, e daí ela e o Thomas vão tentar desvendar esse mistério, tentar descobrir quem é que tá fazendo, né, atuando por trás desses crimes, porque ela é uma pessoa lógica, sabe, racional, que não acredita que Drácula voltou do túmulo. Então ela tá ali, né, tentando, trabalhando pra poder tentar desvendar o que aconteceu. E ao longo do livro a gente vai, junto com ela e com Thomas, criando possibilidades do que pode ter acontecido, sabe, com todas essas pessoas, essas vítimas. E daí no fim do livro a autora vai apresentar pra gente quem é esse assassino. E não é um assassino que eu tava esperando, não é nem de longe um assassino que eu tava esperando. E a forma como a autora apresenta esse assassino pra gente, assim, é outra coisa que explodiu a minha cabeça de um nível absurdo. Porque, primeiro, que eu não tava esperando, segundo, que a forma com que ela apresentou,
sabe, esse assassino todo com um contexto ali muito específico, pra mim foi muito legal. Eu não tava esperando, quando eu li eu fiquei com um zoião desse tamanho, sabe, porque eu realmente não estava esperando, eu fiquei muito surpresa e foi uma surpresa muito, muito agradável. Número 4 é um livro jovem adulto que eu li faz muito tempo, que se chama Mentirosos, da autora E. Lockhart. A gente é apresentada a essa adolescente, que eu nem me lembro mais o nome dela, eu sei que ela é a protagonista do livro. E ela e a família dela, em todo o verão, vão pra uma casa de praia que é da família, sabe? Fica numa ilha e tal, eles viajam de barco, vão pra esse lugar e ficam lá, sabe? Os primos, os tios, etc. Os avós, ficam todo mundo nessa casa. E isso acontece todos os verões, né? É algo periódico ali. Até que chega em um verão em que acontece um ponto X, uma coisa assim específica ali que não me cabe falar porque é um big de um spoiler, mas isso acontece e faz com que todos os verões a partir dali mudem, sabe? Acontece uma coisa bem trágica, né, que não vou falar também, mas a gente encontra essa personagem muito abalada por causa disso. E a gente não sabe, a princípio, o que foi que aconteceu. A gente vai acompanhando tudo junto com a personagem que vai aos poucos se lembrando do que aconteceu, né, no verão passado e descobrir quem foi o responsável por aquilo que aconteceu. E mais uma vez a gente tem ali esse suspense, né, de tentar descobrir quem foi o responsável, da gente criar nossas teorias na nossa cabeça e no fim das contas a gente de novo ser, sabe, surpreendido pela trama que a autora tá produzindo e não ser aquilo que a gente tá imaginando. Isso é uma surpresa muito boa. Eu lembro que quando eu li esse livro foi um dos mais legais que eu li na época e até hoje eu tenho uma lembrança muito legal dessa leitura. Toda vez que eu me recordo eu tenho uma lembrança boa, sabe, de ser, sei lá, terminar o livro surpresa, sabe, com sentimentos bons da leitura, porque foi algo que realmente me pegou desprevenida. Um outro livro que me traz muito esse sentimento também, quando eu lembro dele, assim, de que eu fiquei muito surpresa com o que aconteceu com o final, foi Ratos, do Gordon Reese. Foi um dos primeiros thrillers que eu li, assim, mais adultos, sabe? Faz muito tempo que eu fiz essa leitura e era aquele tipo de livro que eu fiquei assim, olha, segurando até acabar. Ele não é muito longo e ele vai contar a história de mãe e filha, né, que vão acabar se isolando no meio do nada porque as pessoas da cidade são muito cruéis com essas meninas, né, com essa mulher e essa menina. São pessoas que sofrem muito preconceito das pessoas da cidade e que elas acabaram achando por melhor elas, sabe, se isolarem numa área mais rural, assim, da cidade, né? E quando elas acham que elas estão se livrando do problema das pessoas, né, se isolando dessas pessoas, o problema acaba chegando até elas, porque em determinado momento em que só tá a menina em casa, eu não me lembro o nome dela mais, mas em um momento em que só tá ela em casa, a mãe saiu pra trabalhar e ela tá ali esperando o professor que vem dar aulas pra ela em casa, enfim, num dia desses, né, acontece algo, entra uma pessoa na casa dela, faz ela de refém, mais tarde chega a mãe que acaba se tornando refém também, e daí elas passam a viver um terror com essa pessoa dentro de casa, e isso vai desenrolando, né, pra situações cada vez mais complicadas com essas duas personagens, situações que fizeram com que eu ficasse muito nervosa por elas duas, e daí no fim das contas essas personagens acabam tomando uma atitude X que vai fazer com que elas, sabe, saiam vivas da situação, mas é algo que também, de novo, assim, eu não tava esperando que fosse acontecer da forma como aconteceu, sabe? Eu imaginava que elas fossem ali ter alguma atitude pra tentar sair, sabe, da situação, mas eu não imaginava que fosse ser do jeito que foi e pra mim foi muito gratificante, muito surpreendente o jogo que o autor faz com a gente ao longo da história, sabe? Do tipo assim, o que elas fazem no fim do livro é o errado, mas na situação delas você faria diferente? É essa pergunta que a gente, sabe, termina o livro na cabeça. E eu fiquei muito tempo depois pensando, sabe, no que aconteceu, no que eu não tava esperando, no que... Será que eu teria pensado em fazer o que elas fizeram? Será que eu teria feito algo diferente? Eu não sei. E isso pra mim foi muito, assim, gratificante no fim dessa história, porque eu terminei o livro, assim, realmente pensando horrores em tudo que tinha acontecido na história e pra mim, assim, foi mais um livro que explodiu a minha cabeça e eu gosto demais dessa história, então se você tiver oportunidade, faça a leitura porque ela vale muito a pena. Bom, gente, então esse era o vídeo de hoje, essas são as 5 indicações de livros pra explodir a sua cabeça e eu quero que você deixe aqui embaixo no box de informações quais livros explodiram a sua cabeça, quais livros você, assim, não tava esperando o fim, aquele livro que literalmente derrubou todos os seus forninhos. Comentem aqui embaixo, vamos trocar a figurinha aí, né, de livros com essa característica. E era isso que eu tinha pra vocês hoje, eu espero muito que tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveitem, deixa o curtir aqui que ajuda muito na divulgação do canal, não se esqueçam. E era isso, então eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau!